E minha sogra, que foi no mercado contando com o meu dinheiro para pagar as compras e se deu muito mal. Bom, eu e meu marido, nós somos casados há 3 anos. Logo que a gente casou, ela veio conversar comigo se a gente não poderia pelo menos fazer as compras do mês para a mãe dele. Como ele ganhava bem, ele me falou que conseguiria tranquilo pagar as nossas contas e ainda fazer uma boa compra para a mãe dele. E eu falei que tudo bem, né? Mas para ele não prometer que seria todo mês, porque poderia acontecer de algum mês a gente se apertar, né? E não conseguir fazer a compra para ela. Aí ele falou que tudo bem, que quando acontecesse, caso acontecesse isso, ele falaria com ela e que não ia ter problema nenhum. Então, toda vez que a gente ia fazer compra, a gente levava a mãe dele. Ele fazia as compras dela e ela fazia as compras dela e a gente que pagava. Só que o meu marido ficou desempregado. Então, só estava trabalhando eu. Então, eu falei para ele: fala para sua mãe que a gente não vai conseguir pagar as compras dela daqui para o próximo mês. Até porque era só eu que estava trabalhando. As coisas estavam ficando um pouco apertadas lá em casa. Então ele me disse que iria falar com ela e para mim estava tudo certo. Então chegou o dia da gente ir pro mercado. E eu já achei estranho no começo, porque ele falou para mim que ele não iria, mas que era para eu passar na casa dela, né? E pegar na casa da mãe dele e pegar ela, porque ela iria junto comigo. Então, como de costume, passei na casa dela e nós fomos para o supermercado juntas. Chegando lá, eu fiz todas as minhas compras e ela fez as compras dela. Então, nós fomos passar no caixa. Quando chegou no caixa, eu passei as minhas compras, paguei e ela ficou logo atrás de mim para passar as compras dela. Ela passou toda a compra dela e quando terminou de passar, a moça lá do caixa falou o valor e ela simplesmente falou para a moça: é a minha nora que vai pagar. Quando ela falou isso para a moça, ela simplesmente passou a maior vergonha da vida dela. Então, né, ela falou ali pra moça que eu que iria pagar a conta dela. E quando ela falou isso, eu falei pra ela que não. Que esse mês a gente não pagaria as compras dela e que meu marido já tinha conversado com ela. Porque ele estava desempregado e que por enquanto a gente não conseguiria estar fazendo as compras pra ela. E foi quando ela me falou que meu marido não tinha falado nada pra ela. E que eu teria sim que pagar as compras dela. Era a minha obrigação. Então eu falei que infelizmente esse mês a gente não conseguiria mesmo pagar as compras pra ela. E foi quando ela ligou pro meu marido pra perguntar. Meu marido atendeu e falou para ela que era para ela pegar o dinheiro comigo. Eu falei para ele que eu não ia tirar o dinheiro das contas que a gente tinha para pagar, para pagar a compra da mãe dele. E que depois a gente ficaria apertado. Resumindo, minha sogra ficou lá enchendo a minha cabeça, falando alto comigo no mercado, como se fosse minha obrigação pagar as compras dela. No final de tudo, eu me estressei, fiz o quê? Peguei as minhas compras, fui embora e deixei ela lá. Todo mundo ficou olhando para ela no mercado, porque o mercado estava muito cheio e ela fazendo um escândalo, né? Eu fui embora, deixei ela lá e meu marido ficou muito bravo comigo, falando que eu deveria ter pago as compras dela com o dinheiro das nossas contas. E eu falei para ele que eu já tinha avisado para ele que não daria pra gente fazer as compras dela, que era errado, né? Toda essa situação. Foi ele que foi errado de não ter falado para ela, de ter deixado ela naquela situação também, eu naquela situação, né? Conclusão. Ela, resumindo tudo, né? No final das contas, hoje ela não fala mais comigo, me difama para a família inteira, falando que eu fiz ela passar a maior vergonha da vida dela no mercado, mas eu tenho minha consciência super tranquila, porque eu sei que se eu tivesse pago as contas dela, alguma conta nossa ia ficar sem pagar. E a minha prioridade sempre vai ser a minha casa, a minha família. E vocês, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês pagariam a conta da sogra ou não? E essa história, ela não é minha. Essa história é de uma seguidora que mandou pra mim. E se você também quiser contar a sua história, eu vou deixar o meu e-mail aqui. E aqui a sua história vira novela. E que Deus te abençoe. Um beijo no coração.